ser das poucas fotos que eu tenho do Presidente Pinto da Costa a rir-se para mim, e só era eu que lá estava, por acaso. Por isso, eu penso que ele se deve ter confundido com alguém, porque ele rir-se para mim normalmente não se ri. Mas isso é uma das outras dificuldades que temos em relação ao Porto, que é muito complicado fazer imagens deles bem dispostos e tudo mais. Eu, a nível pessoal, não tenho nenhum problema com o Porto, e como não tenho nenhum problema com o Porto, há 2 anos atrás fiz este postal de Natal para eles. Isto foi um postal que foi feito letra a letra, depois foi montado com os vários jogadores, acabou por ter este final. Era o resultado que eles queriam, penso que ficou engraçado o postal. Houve um dos jogadores, que deve ser o que está pior, que é o seu César Peixoto, que na altura não queria fazer o postal, pois estava de relações cortadas comigo, mas acabou por aparecer na imagem, mas aparece um bocado de cara virada e tudo mais, mas pronto. Nosso Vítor Bahia, sempre, isto é daquelas imagens que marcam, é uma imagem de marca do Bahia também, que ele muito vivia aos jogos, muito sentia aos jogos, e acho que acaba por ser uma imagem que marca uma década, se calhar, no Futebol Clube do Porto, que é o Vítor Bahia. Mais recentemente o Quaresma também, isto foi num jogo há relativamente pouco tempo. Estes lances são lances que, como o Paulo estava a dizer, que nós gostamos de encher as imagens. São lances que a nível de jornal fazem realçar completamente as páginas. Mais um lance do Lisandro. Isto são tudo imagens que nós, principalmente no Jornal Record, o que é que fazemos? Nos jogos tentamos fotografar o máximo possível, pois como não temos acesso aos treinos, durante a semana as imagens que fazemos nos jogos vão ser utilizadas para podermos fazer o jornal durante a semana. E então temos que fazer realmente tudo e mais alguma coisa. Eu acho que é assim, para quem como vocês, não sei se vão seguir o fotojornalismo desportivo ou não, mas o fotojornalismo desportivo é capaz de ser o mais exigente em termos de material. Uma pessoa, para trabalhar bem a nível de fotojornalismo desportivo, tem que investir muito. Mas depois de fazer esse investimento, temos condições vocês têm condições para fazer estas fotos e outras muito melhores, porque a fotografia, o fotojornalismo desportivo, tudo o que aconteceu até agora está mais que descoberto, nós não vamos descobrir a pólvora. A questão é termos material, a questão é estarmos atentos ao jogo, principalmente muito atentos ao jogo, porque realmente hoje em dia a televisão tem 20 câmaras num jogo ou 15 câmaras, e nós temos algumas pessoas que não saem do jornal e estão a ver o jogo na televisão e acaba o jogo e dizem assim: não, eu quero aquele lance em que ele vai a correr para a linha e tudo mais. E nós, se não temos esse lance, se calhar o próximo jogo já não o vamos fazer, pois não estávamos atentos. Pensam eles, o que é que às vezes eles têm que pensar que a televisão mostra de 15 ângulos diferentes e nós somos um dentro do campo. E isso às vezes é muito complicado. Por isso é que a atenção é fundamental. Se estivermos atentos, eu acho que qualquer um de nós consegue fazer um bom trabalho. Adoro este género de imagens, são imagens de área que acabam por ter muita força. Para mim, são as imagens mais difíceis de fazer, mas isso é a nível pessoal, pois a proximidade é muito mais reduzida para fotografar, e às vezes cortamos cabeças, cortamos pés, cortamos tudo, mas acho que quando resulta realmente a imagem fica muito forte. Eu acho que a fotografia desportiva em Portugal, principalmente, e devido a todas as burocracias que existem entre a imprensa e alguns clubes, não é muito bem aproveitada. Não é muito bem aproveitada porque nós, infelizmente, temos que fazer o que os clubes querem.
porque se não fazemos o que os clubes querem, estamos fora, não podemos trabalhar. E isso, se calhar, devido a não termos um sindicato de fotografia, ou seja, um grupo forte, que acho que era uma das coisas que esta nova geração que aí vem devia lutar bastante, por ter um grupo muito forte e coeso, não a puxar para um lado, não a puxar para o outro, porque o Jornal O Jogo dá-se bem com o Porto e não se estão a preocupar se o Jornal Record entra ou não, o Jornal A Bola dá-se bem com o Porto e não se estão a preocupar, quando eu acho que o grupo devia ser muito solidário entre um e outro. E acho que isso é uma das coisas que eu acho que vocês que estão agora a começar deviam pensar bem, porque hoje estão no Jornal O Jogo, amanhã estão no Jornal Record e as dificuldades que estão a sentir, que não sentiram no jogo, vão sentir no Jornal Record. Em relação a trabalho, trabalhar num desportivo é uma lição autêntica. Nós, ao fim de semana, eu quando entrei para o Jornal Record, lembro-me que às vezes ao domingo tinha 4 ou 5 jogos para fazer no espaço de 3 horas. No espaço de 3 horas fazer 4 ou 5 jogos e andar de carro de um lado para o outro é muito complicado. Uma pessoa ganha um ritmo de trabalho que é inacreditável, mas esse stress é que nos dá a pica para continuar. Eu não me vejo, como hoje em dia alguns jornais já fazem, a marcar o ponto para entrar dentro do jornal, a marcar o ponto para sair. Eu acho que isso não é fotojornalismo. Fotojornalismo, uma pessoa tem que andar na rua, tem que saber o que faz, não há horários para nada. Eu não vou interromper um trabalho porque o meu horário de trabalho é só até às 7 da noite. Não, eu acho que isso não tem lógica nenhuma. Eu trabalho para o Jornal Record, trabalho para o Jornal Correio da Manhã, trabalho para a revista Flash, sou capaz de trabalhar uma média de 12, 14 horas por dia e não me queixo nesse sentido, porque eu acho que isso, ou gostamos ou não gostamos do que fazemos, e para mim realmente a fotografia é uma grande paixão. Vou fazer isto a vida inteira, se Deus quiser, e espero que todos que aí estão também sigam a fotografia, porque realmente não desistam, façam e refaçam e apaguem, não apaguem, porque hoje em dia não precisam de filmes como eu quando comecei, que ia fazer um treino do Porto e gastava 15 filmes na altura e chegava ao jornal e metia a revelar os 15 filmes e telefonava-me de Lisboa, o meu editor, Francisco Paraíso, que é muito boa pessoa, mas telefonava-me a dizer: tu não podes gastar 15 filmes num treino do Porto, o orçamento vai por aí afora. E hoje em dia, graças a Deus, já não precisamos gastar filmes, temos digital, podemos fazer, e acho que vocês que estão a começar agora é o que devem fazer, devem fotografar muito mesmo. Só com 1001 disparos é que vocês vão chegar lá, porque não é como uma pessoa que faz uma fotografia, 2, 3. Eu lembro-me há uns anos atrás, por exemplo, que o Norte Desportivo, quando usava filme, eles tinham um filme para fazer 2 jogos de futebol. Não podiam gastar mais que um filme para 2 jogos de futebol. Não é assim que se faz isso, porque é impossível. Uma pessoa pode ser o maior do mundo, que é impossível fazer isso. E então, para vocês que estão a começar, que já estão numa era digital completamente, façam, refaçam, apaguem, voltem a mexer. Não abusem do Photoshop, porque acho que isso começa a deixar de ser fotografia, mas ajuda um bocadinho a trabalhar. Muito obrigado, sim.